pessoal, eu sou a Beatriz do canal Bea Ensina. Antes de começar, eu queria dar um recadinho para quem ainda não se inscreveu no meu canal lá no YouTube, quem ainda não ativou o sininho lá para receber as notificações. Tem muita coisa boa rolando lá no YouTube também, aulões completos toda segunda-feira. Então não perca, para você não perder, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho e aí assim toda segunda-feira você vai receber a notificação assim que eu postar uma aula nova, tá bom? Bom, voltando a nós hoje, eu tenho uma pergunta para te fazer. Pare e pensa aí. Quais são os verbos auxiliares na língua portuguesa? Então a titia vai explicar. Verbo auxiliar são aqueles verbos que auxiliam na conjugação de um ou outro verbo em determinado tempo. Na maioria das vezes no passado, mas existem também outros tempos, tá? Então, por exemplo, quando você diz assim, eu fui convidado para a festa do ciclano, e você? Aí você para e pensa, eu acho que eu entendi o que ela tá falando, fui convidado. Isso, você usou o verbo ir, como fui, lá no passado, eu fui convidado para. Isso é uma coisa que você usa corriqueiramente, é uma coisa que você usa todos os dias, com certeza, e não para pensar, eu preciso usar um verbo auxiliar, e qual será que vai melhor? É o verbo ser, é o verbo estar, é o verbo... Você não pensa nisso, porque você aprendeu lá atrás. Quando você está aprendendo uma língua nova, você precisa entender que, em primeiro lugar, isso existe. Então, prof. Bea é prof de italiano. Então, vamos falar do italiano. No italiano, também existem os verbos auxiliares. Você também usa pequenos verbinhos para auxiliar na conjugação de verbos no passado. Vou dar um exemplo. Io sono stato a Roma l'anno scorso. Io sono stato. Então, você conjugou o verbo essere. Io sono stato a Roma l'anno scorso. Outro exemplo, avrei voluto fare ou avrei potuto fare, però non sono riuscita. Ou então você pode dizer, io ho fatto la festa l'altro ieri. Ho fatto, você vai conjugar o verbo avere, nesse caso como io ho fatto, ou seja, eu fiz. No português a gente não usa nesse caso nenhum verbo, eu fiz a festa, ponto final. No italiano eu uso io ho fatto, o verbo fare precisa de um verbinho auxiliar. De tudo isso, aonde está o grande ponto de interrogação? O verbo que você vai usar, o verbo certo para encaixar como auxiliar. Eu vou dar aqui 3 grandes erros que nós brasileiros cometemos quando a gente está aprendendo a falar o italiano, porque a gente simplesmente não sabe que verbo usar e a gente usa aquele que parece melhor. Mas nem tudo que parece é. Então, olha lá o primeiro exemplo. O verbo piacere. Quem auxilia o verbo piacere é o verbo essere, não o verbo avere. Então, vou falar um erro clássico aqui. Mi è piaciuto andare a Roma. Mi è piaciuto. Você não diz mi ha piaciuto. Você não conjuga o verbo avere. Você conjuga o verbo essere. Então, você não diz mi ha piaciuto visitare ou conoscere Roma. Você diz mi è piaciuto andare a Roma. Mais um erro, o verbo andare. Muito comum você ouvir io ho andato, vou usar a mesma frase, tá? Io ho andato a Roma l'altra settimana. Você não diz io ho andato, você diz io sono andato. Quem auxilia o verbo andare é o verbo essere e não o verbo avere.
Último erro, bem frequente, é o erro da conjugação do verbo stare. Então, o verbo stare é auxiliado pelo verbo essere e não pelo verbo avere. Vamos para um exemplo. Io ho stato male. Quando você começa a falar, é a fala modo índio. Manja a fala modo índio. É isso que acontece. Então, io ho stato male. Ho stato male a casa. E não se diz, você tem que dizer io sono stato male, perciò sono rimasto a casa. Então, o sono stato male, sono rimasto a casa. Eu duvido você se acusar aqui embaixo nos comentários, levantar a mãozinha e dizer eu já cometi um desses erros. Eu sou a primeira a levantar a mão e dizer eu já cometi um desses erros. E você? Hoje eu tô te ensinando e amanhã você não erra mais. A gente se vê na próxima aula de italiano e por hoje é só. Tchau!